Para você que é novo no canal, todo sábado a gente fala sobre as principais notícias da semana no mercado. Você não precisa pesquisar, você não precisa fazer nada. Chegou sabadão, dá ali pelas 20 horas, você dá uma ligada aqui, vai estar passando as principais notícias da semana aí da Bolsa. Tudo que você precisa saber sobre empresa que vai pagar dividendos, sobre empresa que vai fundir com a outra, sobre as aquisições que as empresas fizeram, as principais notícias a gente fala, o fechamento do mercado, se o otimismo está bem, se está indo mal, tudo a gente fala aqui, tá? Hoje eu não vou mentir para vocês, eu tô numa ressaca do caramba, então eu vou beber minha aguinha aqui. E não o tradicional iscão da vitória, mas é isso. Então vamos lá. Então hoje a notícia é foda. A primeira notícia, desculpa, eu sei que vocês não gostam que xinga, mas essa não tem jeito. É boa pra caramba. O Ibovespa fechou na máxima histórica dele, acima dos 111 mil pontos. Finalmente passamos a barreirazinha ali que estava enjoada dos 108 mil pontos, difícil de quebrar. Tão lindo, épico. Então o dólar, para terminar de completar a alegria, e o dólar fechou na semana 4,14, caindo aí 2,25%. E o que está acontecendo? Por que está indo tão bem as coisas? Mesmo depois da noticiazinha ruim aí do Trump querendo botar imposto no nosso aço, o cara surtou. Depois dele fazer essa, mesmo assim o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou que o produto interno bruto do Brasil cresceu 0,6% no terceiro trimestre desse ano, acima das expectativas dos economistas que apontavam que ia ter um aumento aí de 0,4%, tá? Na quarta-feira, a aceleração do ritmo da atividade econômica do país foi confirmado com a expansão de 0,8% da produção industrial, que apesar de vir abaixo do consenso do mercado, que era de 0,9%, foi a terceira alta mensal seguida, o melhor resultado para outubro desde 2012, cara, quando a indústria cresceu 1,5%. No exterior a gente teve umas notícias meio ruins nesse lado dos Estados Unidos e tal, que eu já disse para vocês, mas acabou tendo várias notícias, dados positivos do mercado chinês, e aí acabou que, independente dos americanos achar ruim ou não, a gente cresceu pra caramba. Eu ia falar palavrão, mas segurei. Então agora vamos para as notícias zona mesmo. A Petrobras prevê pagar até 34 bilhões em dividendos até 2024. A Petrobras informou aí na quarta-feira, no evento da Bolsa de Valores de Nova York, que pretende distribuir 34 bilhões em dividendos entre 2020 e 2024. A declaração foi feita pela diretoria financeira da Petrobras, pela diretora financeira da Petrobras, a Andréa Almeida, na apresentação do plano estratégico que eles apresentam para os próximos 4 anos da empresa. Segundo ela, o pagamento de dividendo passará por esse aumento substancial quando a dívida bruta da petrolífera atingir 60 bilhões, ou seja, eles estão querendo se alavancar mais ainda. O presidente da empresa, o Roberto Castelo Branco, disse que a Petrobras fará o que for necessário para atingir esse grau de investimento. Eles querem aumentar a alavancagem aí, mas que reduzir a alavancagem não irá garantir nesse nível. Já tinha previsto. A Andréa disse que ainda que a petrolífera prevê reduzir em 15% seus gastos corporativos e em 10% os custos de 2021, os custos até 2021, com a intenção de diminuir a diferença entre seus valores de mercado e patrimonial nos próximos 2 anos. Então, boa notícia aí para quem está fundado em Petrobras, para quem está mergulhado em Petrobras, para quem tem Petrobras. Eu não gosto muito de empresa que tem influência estatal, mas as notícias são positivas, até porque as notícias para o nosso país, de forma geral, na economia, elas estão sendo positivas, tá bom? Então, o Conselho do Banco do Brasil aprovou a distribuição de proventos para quem tem BBAS3 na carteira. Então o Conselho Diretor aprovou a distribuição aí de 502.320.000 em proventos, tá? Os proventos serão distribuídos sob a forma de juros sobre capital próprio no valor de 0,17 por ação. O JCP terão como base a posição acionária em 11/12 e serão pagos no dia 30/12. Então, se você quiser comprar BBAS3, você tem aí até o dia 11/12 para poder estar comprando, e aí depois disso você vai pegar a ação negociada em dividendos, né? Não vai dar mais para você conseguir comprar, até para você conseguir receber os dividendos. Até o dia 30 e vai ser pago no dia 30/12, já falei. Oi! Eu sei que vocês têm esse negócio em carteira, eu não consigo entender, mas eu vou continuar falando notícias porque eu sei que vocês se importam com isso. Então, a Oi SA, a Oi BR3, divulgou finalmente o terceiro trimestre dela. Com 2 meses de atraso, coisa muito tranquila, uma ação que está sendo negociada abaixo de R$1, que atrasa aí 2 meses para a divulgação do resultado trimestral, deixa todo mundo muito tranquilo mesmo. A companhia registrou prejuízo líquido de 5,74 bilhões no terceiro trimestre desse ano, bilhões mesmo, não li errado.
ampliando em 4,3 vezes as perdas em relação ao prejuízo de 1,3 bilhão do mesmo período do ano passado, ou seja, cresceu aí só 4 vezes o prejuízo. Está muito tranquilo, uma situação muito agradável para a empresa, como vocês podem perceber. O EBITDA somado de 979 milhões, uma queda de 32% na comparação anual e retração de 19,6% perante o segundo trimestre. A receita líquida atingiu 5 bilhões, queda de 1,8% na comparação trimestral e retração de 8,8% na anual. A dívida líquida da companhia encerrou em setembro com 14 bilhões, alta de 17% na comparação trimestral e 34% no ano. O CAPEX somou 2 bilhões no terceiro trimestre, aumento de 35% em um ano e avanço de 0,2% no trimestre. Aí, bacana, né? O que aconteceu com a Oi? Você acha que ela deu uma caída nos primeiros dias, mas você acredita que hoje ela teve a capacidade de crescer 5,5%? Vocês são os malucos, é isso que eu quero dizer. Conta aí se você é guerreiro, a gente tá mantendo aqui, já tem vários guerreiros. Se você é guerreiro e tem um aí na carteira, comenta aí, porque faço questão de saber. A JHSF 3 recebeu aí a homologação final para o funcionamento do aeroporto São Paulo Catarina, que é um aeroporto executivo aí. Ela vai começar... Esse é o primeiro aeroporto privado dedicado à aviação executiva no Brasil e será inaugurado no dia 16 de dezembro. Olha que maravilha, homologou. Quem tem JHSF aí, eu estaria felizinho. A Via Varejo informou sobre os resultados dela da Black Friday. Isso aí todo mundo queria saber, cara. Eu tava louco pra saber disso. Então a VVAR3, que é a Via Varejo, a empresa vendeu ao todo 1,1 bilhão durante o evento, pra gente ter uma noção do que esses eventos do mercado aí movimentam. A gente sabe que as promoções não são lá essas coisas em loja nenhuma, não, da Via Varejo, tô falando do mercado em geral, porque no Brasil nem tem dia de ação de graças. Esse dia nem faz sentido no nosso país, mas funcionou, colou bem, a indústria conseguiu vender legal. 1,1 bilhão durante o evento. Depois que a gente vira investidor de empresa, cara, a gente começa a comemorar quando as empresas lucram, que é um negócio estranho, né? Você começa a não mais ficar tão atento aos gastos, né, da época, Black Friday, mas você fica mais atento com o que vai isso render no seu bolso depois da distribuição de proventos. Pelo menos comigo é assim, se vocês também são assim, fica vigiando o que a empresa está fazendo, me comenta aí. Acho que eu sou viciado em notícia, né? O evento apresentou, quando comparado a 2018, volumes de venda substancialmente superiores. A companhia ressalta que os números mencionados nessas reportagens são gerenciais preliminares e não auditados, ou seja, é um palpitão. Eles sabem que foi isso, né? É bem próximo disso, muito provavelmente, mas normalmente chega um númerozinho consolidado depois que eles fazem a medição de o que vendeu mesmo, o que foi dado como desconto, o que na verdade foi venda junto com outro produto, qual que é a venda normal do período, aí faz uns abatimentos aí para dar um número consolidado. Então essas informações divulgam mais para dar uma animada no mercado aí, mas na verdade ela tem que passar o número consolidado depois, a gente acaba acompanhando esses números mesmo no resultado trimestral, se ela divulgar lá, senão ela faz uma notinha separada e aí eu leio aqui pra vocês quando tiver, porque eu adoro esse negócio. Então a Ambev, a Ambev3, empresa que eu já fiz vídeo falando porque eu não tenho carteira, tomei porrada pra caramba e notícia boa dela, mas eu gosto de falar pra vocês saberem que eu sou honesto, cara, não é porque eu não invisto na empresa que eu vou desconsiderar tudo que ela faz e as notícias boas dela também. Então, ela foi aprovada. Se quiser ver o vídeo da Ambev, clica aqui em cima. Se eu lembrar de pôr, se não, você procura aí, Ambev Investidor Sardinha. Então, ela aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, né, no dia 30 de novembro de 2019 e vai ser de 0,49 centavos por ação. Decidiram desfazer um caixa aí, cara. Estão dando dinheiro, não sei por quê. A distribuição será tributada na forma da legislação em vigor, o que resultará em uma distribuição líquida de 0,41% por ação da companhia. Então, vocês já aproveitam, né? Porque pode ser um dos últimos juros sobre capital próprio aí, ou dividendos no geral, que a gente pega sem imposto, porque também eu fiz um vídeo, tá aqui em cima, ou se eu não lembrar de colocar, vocês têm que achar. Tá aí um vídeo que eu fiz sobre o novo imposto que estão pensando em criar para os dividendos. Estão pensando, né? É quase certo que se crie e tal. Veio gordo mesmo esse dividendos, esse JCP da Ambev, fiquei interessado. Mentira, não investiria. A Hapvida HAPV3 comunica a aquisição da Medical Limeira. A Medical é sediada em Limeira, obviamente, por isso que é a Medical Limeira. E a 145 km de São Paulo, para quem não sabe, a empresa conta com uma carteira de 80 mil beneficiários, essa empresa que eles vão comprar. Atualmente a Medical possui verticalização em internações hospitalares, realizadas em hospital próprio, de alta complexidade, com cerca de 100 leitos, incluindo UTI adulto e neonatal, pronto atendimento de urgência e emergência, quimioterapia, hemodiálise e um centro cirúrgico de alto padrão. O valor dessa transação, a Hapvida vai pagar aí provavelmente 294 milhões pela essa aquisição.
dinheiro para caramba. E a conclusão do negócio, como vocês estão cansados de saber quando eu comunico que uma empresa vai ser adquirida, muito provavelmente ela vai, mas ainda depende do CAD e da ANS. A ANS regula essas questões de planos e questão de saúde no Brasil. Aí tem duas, além do CAD que tem que aprovar, também tem que a ANS aprovar. Normalmente essas aprovações dependem de evitar que as empresas façam monopólios, essas coisas, evitar que uma empresa tente passar dívida uma para outra, ou evitar que as empresas façam algum esquema que vai lesar o consumidor, essas coisas assim, burocracia do Brasil. Domo Energia, a DMMO3, para quem não sabe, é a antiga OGX do tal Ike Batista, que já foi o cara mais rico do nosso país, mas que do mesmo jeito que subiu, deu uma caída legal. A OGX não, para quem não lembra da história, não conseguiu entregar nada do que eles prometeram, e aí ela mudou de nome para ficar mais limpinha no mercado, mas eu lembro vocês sim, não vou esquecer não. Domo é OGX, Domo é OGX, lavagem cerebral aí. A empresa informou que consta no contrato de afretamento FPSO-OSX3, firmado entre a OSX Leasing BV e a Domo Energia, para o afretamento da FPO-SO-OSX3. Atualmente a empresa está terminando a revitalização do campo de Tubarão Martelo e há investimentos significativos durante os próximos 60 dias para a finalização do plano de revitalização. Está estimado o uso de uma parcela de petróleo para concluir o plano, deixando de pagar o afetamento na próxima comercialização do óleo. A MRV Engenharia e Participações, MRVE, comunicou o pagamento de dividendos extraordinários. Então ela vai pagar o dividendo no montante de 327.897.570,77 centavos, que está aqui. Será disponibilizado na segunda distribuição dos dividendos extraordinários. O valor de 163.948.285,89, sendo equivalente a aproximadamente 0,37 por ação. Falei esses números rápido, que eu sei que o que interessa para vocês é isso aqui, ó. 0,37 por ação com base na posição acionária do dia 10 de dezembro. Então, ficando atento para não comprar ela depois dessa data, porque ela vai estar em ex-dividendos. Então, as ações estão sendo negociadas ex-dividendos a partir do dia 11 de setembro. Não compre se você for comprar entre o dia 11 de setembro e entre o dia 20, porque o dia 20 vai ser pago e aí o valor sai da ação, senão você pode acabar aí não recebendo esses dividendos. Se você comprar, compra agora. Você tem segunda, terça e quarta aí para comprar, acho. Não fiz as contas, mas é por aí. A CEMIG comunicou, a CEMIG 4, né? CEMIG 4, comunicou o pagamento de proventos. Então a empresa efetuará o pagamento de JSCP referente a 0,07 centavos por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte. Também serão pagos 0,45 por ação referente à parcela única dos dividendos exercício de 2018. O pagamento dos proventos será no dia 27 do 12. Então agora vai acabar. Eu vou falar a última notícia. Então eu vou aproveitar para despedir, porque eu sei que vocês são os canalhas. Quando eu falo a última notícia, quando eu começo a falar depois, vocês vão embora. Então se você quiser deixar um like é um bom momento, mas só se você quiser. Se você quiser se inscrever no canal é um bom momento. E agora vamos ler. A ASTT, a TIET 11, falou também sobre os proventos. Então, os pagamentos de JCP da TIET 11 foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa, sempre tem que falar isso aí, não sei porquê, besteira. O valor bruto será de 0,02 centavos por ação preferencial ou ordinária e 0,11 centavos por ação unit, e serão pagos conforme a posição acionária em 10 de dezembro de 2019. O pagamento será efetuado em 2020 e a data ainda não foi definida de quando ela fará esse pagamento. Então, tchau! Um beijão, até o próximo vídeo.